Bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Como sabem, a maior parte já sabe que o Centro Cultural pertence ao Politécnico e esta colaboração que nós temos feito com o Rui Munhoz tem-nos permitido viajar sem sair daqui desta sala e tem sido muito bom poder sentir estas partilhas que vêm aqui fazer connosco, oradores sempre excepcionais, e hoje não será com certeza diferente. Hoje temos aqui, mas vou deixar a apresentação para o meu amigo Rui Munhoz e agradecer uma vez mais esta dinâmica destas propostas que me têm trazido para aqui e que são sempre muito satisfatórias e muito boas mesmo, para além de satisfatórias. Cristina, obrigada por ter vindo. Oi. Obrigado, Cristina. Boa tarde a todos. Mais uma vez, repito as palavras da Cristina. Obrigado pela vossa presença. É sempre bom ter-vos aqui, mês após mês, ano após ano. E tenho sempre a agradecer à Cristina, ao Centro Cultural, à sua fantástica equipa e a todos vós que nos acompanham sempre. Mas, nós terminamos sempre da mesma maneira, não estou aqui para nos ouvirmos. Deixo-vos com a professora Cristina Rubal Cordeiro e vamos viajar consigo, Cristina, até Marrocos, não é? Tão perto, às vezes parece tão longe, e tão belo e com pessoas tão boas. Muito obrigado, Cristina. Obrigada, Cristina. Muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite por estar aqui nestas conversas viajantes. Parabéns pela longevidade da vida destas conversas. Um agradecimento à Cristina, que está ali sempre pelo acolhimento generoso nesta sua casa e por todo o trabalho que tem realizado aqui no Centro Cultural. E esta sala cheia, que é assim uma coisa, mesmo antes de Natal, um bom presente, uma boa prenda de Natal. Obrigada a todos e a todas que aqui vieram para me ouvir. Vão precisar de me calar, vão precisar de dizer chega, porque quando me ponho a falar de Marrocos e do Magreb, sou imparável. Alguns sabem isso. E, portanto, eu já pedi ao meu homem que fizesse um sinal quando achasse que estava a passar ou ultrapassar os limites. Isto é a primeira, fiz só uma primeira breve apontamento de presença. Quando me convidaram, quando me desafiaram para vir fazer esta conversa, eu achei absolutamente evidente, mais que evidente, quer dizer, falar de Marrocos, falar do Magreb, que eu adoro, que eu conheço bem, vivi 5 anos em Marrocos, viajei muito pelo Magreb, escrevi romances sobre estes países, nada mais simples, é evidente que aceito com todo o gosto. É claro que depois as coisas complicam-se quando nós temos que começar a pensar no que é que vamos dizer, a formalizar, a encontrar um discurso que não seja nem muito objetivo nem muito subjetivo, que não seja muito caótico também, que não seja mera conversa apesar de tudo e que corresponda a uma ordem, uma ordenação da nossa própria vida e do nosso pensamento, porque no fundo eu venho aqui falar da minha experiência magrebina. E então eu achei que já que se trata de viagem, que o ideal era realmente fazermos uma viagem. Não tanto viagem física, agora vamos viajar também fisicamente por estes países, não tanto uma viagem no espaço, mas também uma viagem, porque foi a minha experiência emocional, profissional, afetiva, de escritora também. Perdoem a palavra, que é uma palavra perfeitamente pretenciosa, talvez escrevinha uns romances, não faz mais do que isso. E achei que, de facto, esta conversa podia ser feita em 3 etapas. E essas 3 etapas correspondem, no fundo, aos 3 graus de conhecimento. A minha experiência magrebina, os 3 graus de conhecimento: ver, viver, escrever. Alguém me perguntou: vais falar de Spinoza? Não. Ou de Aristóteles? Não. Nada disso. É tudo muito simples, naturalmente. E estes 3 momentos correspondem a cada 3 graus da minha experiência destes países. Primeiro, a primeira experiência é aquela que me permite ver imediatamente e intuitivamente, como já vamos ver, é o olhar no mundo sensorial, imediato, fugaz, como Aristóteles diz, aliás, próprio do animal inferior, que me convém o meu apelido, não é verdade? Estou em casa para falar do animal. Esse primeiro grau está bom, o grau de ver. O segundo grau, aquele que nos permite
viver no nível superior da ação, digamos assim, que procura ordenar o que se viu, e depois o terceiro, que é, de facto, já uma forma mais elevada de conhecimento, que produz, diz-se, à sabedoria. Escrever. No fundo, cada uma destas três etapas corresponde a um conceito dominante. O primeiro, a imagem, ver, corresponde a uma imagem sensorial, auditiva, ou seja. O segundo, a ideia, e o terceiro, ao símbolo, à poética e ao símbolo. Vamos começar. Antes de começar, atenção, eu também tenho de chamar a vossa atenção para o facto de que os professores são terríveis. Nunca mais começam e depois nunca mais acabam. Que é esse o problema. E toda a estrutura mental deles é abrir parênteses. Só um pequeno parênteses explica uma coisa entre parênteses e está tudo estragado. Não? Os parênteses são terríveis. Portanto, se eu começar a fazer parênteses demais, por favor, fechem os meus parênteses. Mas este aqui é importante, é muito rápido. Tinha que vos mostrar, evidentemente, o mapa do Magreb e só com 3 apontamentos. O meu Magreb não tem nem a Líbia nem a Mauritânia. O Magreb onde eu trabalhei foi o Magreb de Marrocos, da Tunísia e da Argélia, não tem os 2 países que fazem parte, naturalmente, do Magreb. Depois quero mostrar-vos muito visivelmente a diferença entre toda a costa densamente povoada e o deserto. O deserto, onde existe muito pouca coisa, mas onde eu tive o gosto e o prazer de viajar. Até, por exemplo, Tamanrasset, onde estive várias vezes em trabalho, também no sul da Tunísia e de Marrocos. Sem apontamento muito rápido, diz respeito aqui a esta coisa, que eu ia dizer fronteira, mas a este traço, que alguns mapas não têm. Aquele mapazinho, que é o mapa português que eu pus ao lado, não tem lá nenhum traço, que separa Marrocos de qualquer coisa que aqui aparece como Saara Ocidental. Porque é que isto me interessa? Não vou entrar em questões políticas, não vos vou falar do povo saharaui, nem da frente Polisário. Só me interessa porque este conflito entre Marrocos e a Argélia é importante, foi importante na minha vida profissional. Foi importante na ação que eu exerci em Marrocos e no trabalho que fiz em Marrocos. Então, brevíssimo apontamento e vamos então ver. Ver significa ver postais ilustrados. Ver instantâneos, os instantâneos sorridentes, aqueles que os turistas tiram muito rapidamente. É o primeiro contacto com a realidade nova, aquela do turista. São clichês, evidentemente, que eu vos vou mostrar, no verdadeiro sentido da palavra. São lugares comuns, banais, superficiais. E porque são lugares comuns, eles são belos e, ao mesmo tempo, perfeitamente iguais a todos os outros. São fotografias que qualquer pessoa podia ter tirado, são instantâneos, que apontam justamente para essa rapidez e fugacidade do que se vê. É uma espécie de olhar em movimento, de olhar em deslocação, que nos mostra o deslumbramento, o encantamento, o fascínio das cores, do espetáculo do mundo, da diversidade do espetáculo do mundo que estes países nos oferecem quando viajamos como turistas. Vou começar, portanto, por vos mostrar paisagens muito diversas, cidades primeiro, paisagens, as cidades dos seus países, paisagens, antes de passarmos à etapa seguinte. Está bem assim? Posso continuar? Conto convosco para dizerem stop. Isto tem que ser rápido, de facto. Tanger, é evidente que entra-se por Tanger para chegar a Marrocos e para chegar ao Magreb. Deve-se entrar por Tanger para evitar o aeroporto, que o aeroporto é um mediador banal igual a todos os outros. Tem que se entrar por Tanger e a abordagem da cidade é magnífica. Sobretudo quando se viaja de manhã, o mar muito calmo, e ver a cidade aparecer, brotar por trás da bruma, começar a ver a Medina, começar a ver as mesquitas, os minaretes, é fantástico. E depois a partida, o regresso a casa também tem que ser feito por Tanger. Evidentemente, deixa-se o rastro da água, no fundo, a nossa pegada. Continuamos a descer,
Rabat, não vos vou falar muito de Rabat, porque isso então ia que era até amanhã. Foi em Rabat que eu vivi, foi em Rabat que eu passei 5 anos magníficos da minha vida, cidade maravilhosa. Apesar de tudo, uma palavra sobre aqui a fortaleza dos Udaya, Kasbah dos Udaya, em Rabat, que é este bairro azul, porque protege contra os insetos e contra o calor. Este bairro azul que foi construído sobre a fortaleza, o Ribat, que deu origem depois à palavra Rabat, a cidade, e que era uma praça defensiva contra os corsários, os piratas que vinham do mar e que se instalaram mesmo na terrinha ao lado do Rabat Salé. Continuamos por outras cidades imperiais, outras cidades de Marrocos. Fez à direita, reconhecível, Meknès em cima a porta principal, a porta maior, e embaixo o porto de Casablanca. Algumas fotografias são minhas, outras são tiradas da internet, outras são de amigos até, alguns dos quais aqui estarão. Aqui está a fotografia de um amigo que está ali ao fundo. Marrakech, chegamos a Marrakech, um parênteses para a Cristina, em Darija, o árabe dialetal, não há vogais. Ok? Comem os vogais todos, Marrakech diz Marrakech. A gente depois volta aí. Marrakech, celebérrima, a sua cutubia, a sua mesquita, a praça Ismael Fenal, o centro turístico do mundo e os jardins da Majorelle. 3 praças fortes portuguesas, Argila, Mazagão e Essaouira. Estou a falar aqui com a devida vénia para um historiador. Se disser disparates, mandas-me calar. Azila, Essaouira e El Jadida, que se pronuncia Jdida. Jdid quer dizer novo, e El Jadida quer dizer a cidade nova, que foi construída. Esta é a cidade portuguesa, que foi incendiada quando os portugueses a abandonaram, e foi construída uma cidade fora, uma cidade nova, El Jadida, embora a cité portuguesa tenha sido mantida, conservada, e faz este ano 50 anos que foi classificada para o Unesco. Vamos já para a Argélia. Isso é rápido. É uma viagem um bocadinho rápida, mas enfim. Argel, claro, La Ville Blanche, embaixo uma maquete da Cidade Branca, e as outras 2 fotografias mostram aquilo que toda a gente conhece, a cidade de paredes sempre brancas e de varandas de ferro forjado azul. Imagem típica de Argel. 4 outras cidades que eu escolhi por razões pessoais. Em cima, Béjaia, Bugia em português, porque é a cidade onde viveu Teixeira Gomes durante os seus 25 anos de vida na Argélia, e é uma cidade, e também porque é lá que se passa a ação do meu segundo romance, A Lição de Pintura, que se passa na Argélia, passa-se aqui, em Bugia, em Béjaia. Embaixo, Annaba, enfim, um apontamento apenas para um Clandeia, Santo Agostinho e Pona, de sua origem. Em cima, à direita, ou à esquerda, à direita, as ruínas romanas de Tipaza, ao pé de Argel, ruínas que foram celebrizadas pelo texto magnífico de Albert Camus, Noce à Tipaza, um texto que eu vivamente recomendo, e embaixo a cidade de Orão, também ela imortalizada por Camus, é lá que se passa a peste, o romance A Peste, e é uma cidade tipicamente colonial e que mantém a traça, o rastro colonial. Já estamos na Tunísia. Eu estou a precisar beber água. Uma garrafa de Marrocos, naturalmente. Já estamos na Tunísia
E aqui são verdadeiros postais ilustrados. Em cima, Sidi Bou Said, mesmo ao pé de Tunes, muito conhecido, evidentemente, pelo seu azul, embora hoje seja quase uma cidade horrível, desfigurada pelo turismo. É só lojas e restaurantes e gente, sobretudo nos meses mais turísticos. Em baixo, uma imagem da ilha de Djerba, conhecida sobretudo pela miscigenação religiosa, pela convivialidade entre judeus, cristãos e muçulmanos. No centro, um café de Sidi Bou Said, no Café des Nattes, que eu gosto particularmente porque era o local onde todos os escritores franceses passavam, quando muitos viveram na Argélia e na Tunísia, passavam sempre pelo Café des Nattes. Gide frequentou durante muitos anos o Café des Nattes. E depois à direita, uma fotografia que não tem importância nenhuma, La Marsa, uma terrinha ao pé de Tunes, tem apenas a importância de representar no centro cultural uma agora, uma ágora, onde se passa grande parte da ação do meu terceiro romance, Suite. Portanto, tem importância afetivamente para mim. Continuamos na Tunísia, vamos descendo, e aqui está Monastir, diga a francesa. Posso dizer Monastir? Monastir e Sousse, são duas cidades universitárias, bonitas. A Medina de Sousse é um encanto, porque na encosta, quando se desce, está sempre a ver o mar, em cada labirinto, em cada esquina, aparece um rastro de azul. E depois à direita, que é Rouen, Cairouan, a cidade sagrada, a única cidade sagrada do Magreb, uma das cidades sagradas de peregrinação, a par de Meca, Medina, Jerusalém. Também cidade universitária. Ainda na Tunísia, vamos sempre descendo, já estamos às portas do deserto, uma cidade pequenina, particularmente interessante por causa da sua arquitetura, Tozeur, feita de tijolos e tijolos que se vão imbricando uns nos outros, que formam desenhos geométricos e formam também arabescos, como nos tapetes, nos quilim e na caligrafia. E uma das particularidades é que este desnível cria sombras, e essas sombras permitem arrefecer as casas. Porque o tijolo arrefece, não permite que a casa aqueça. É uma zona quentíssima já no deserto da Tunísia. As portas de Marrocos, celebérrimas, claro, de todas as cores, de madeira, de ferro, as portas que são cartazes que se vendem, que os turistas compram, eu também comprei, naturalmente, toda a gente compra. Depois os riades, particularmente bonitos em Marrocos, na Argélia muito pouco conservados, na Tunísia não, também, enfim, mas eles são marroquinos. À esquerda, um riade de Marrakech, conhecido de alguns de quem está a assistir a esta, aqui à minha fala, da direita. O que tem uma piscina azul também, Marrakech. O do centro, Rabat, é um riade popular na Medina de Rabat, transformado em restaurante. E em cima, um riade de Tanja coberto. Poucos riades são cobertos, porque, como sabeis, são estruturas quadradas com um pátio no centro, normalmente abertas. E este de Tanja, deste riade, é fechado. Em Tanja chove bastante e é, enfim, mais frio do que no sul de Marrocos. Depois os souks, depois das casas dos riados, os souks, Souk de Rabat, na Rua dos Cônsules, a mais conhecida, a Rua do Souk, o Souk de Marrakech, evidentemente muito conhecido também, e pelo seu colorido e pelas suas especiarias, toda a gama do wok, não é? Do gengibre ao açafrão, passando pela canela, o curcuma, etc. Típico. O Souk de Tunes, já um pouco diferente, como se pode ver aqui, aliás, a fotografia da direita, parece um pouco o bazar de Istambul, muito mais diferente, bastante diferente dos souks de
de Marrocos, como aliás se vê também na fotografia central. Voltamos a Marrocos, largamos as cidades, as casas, as medinas, os mercados e passamos para as paisagens. Voltamos a Rabat para vos mostrar o Ouarzazate, que é uma cidade sul de Marrakech que vale a pena visitar, por razões variadas. Eu vou fazer de parênteses. Muito rápido. É evidente que podeis imaginar que em cada slide eu tenho vontade de parar e contar uma história. Em todos eles tenho vontade de vos contar uma história. Aqui não vou contar, a história seria muito longa, a história que eu contaria sobre o Ouarzazate, mas apesar de tudo não resisto à tentação de dizer que em Ouarzazate, ao pé do Ouarzazate, há uma camela que se chama Cristina. Se ela ainda não morreu, porque ela foi batizada enquanto eu lá estava e foi dado o nome de Cristina. Portanto, eu espero que ainda esteja vivinha. É uma história que tem muitas ramificações. Ficamos só por aqui. O Ouarzazate, para além de ter uma camela com o nome de Cristina, tem também os estúdios Atlas e Aladdin, que são filmados os filmes, todos os filmes que nós vemos e que pensamos que são filmados no Egito ou nos Estados Unidos, são aqui, são filmados em Ouarzazate. E depois começamos a estrada, a Route de Casbah, das grandes fortalezas absolutamente magníficas no sul de Marrocos, mesmo já no deserto. Muitas delas em mau estado de conservação, outras já bem restauradas e bem conservadas, praticamente todas abandonadas, praticamente todas. Muito pouca gente vive, evidentemente, já nestas Casbah. Esta é talvez a mais bonita e a mais bem conservada. Aït Ben Haddou, muito conhecida de todos. Entre Marrocos e a Tunísia, damos assim um pulo, as cascatas são em Marrocos, o Zoud, o resto da paisagem, as outras duas paisagens, são paisagens do sul da Tunísia, mesmo ao pé da cidade que há bocadinho vos mostrei, de Tozar, daquela de tijolos sombreados. Ainda no sul da Tunísia, mais uma vez tinha histórias para contar em cada uma delas, não vou contar. Fica para o fim, se calhar, mas assinala sobretudo as paisagens, ou o que se vê dos 3 slides de cima, diapositivos de cima, que é o sítio onde foi filmada a Star Wars. E que mantém ainda os cenários que foram construídos para o filme, e onde continuam a ser feitos filmes desse género, de ficção científica, que mantêm algumas das construções feitas nessa altura. Passamos para a Argélia, mesmo ao pé de Tamanrasset, que há bocadinho vos mostrei, o rochedo de Hogar e o ermitério onde viveu Charles de Foucault, mesmo ao pé do rochedo. Isto é o início do deserto, é uma paisagem lunar absolutamente deslumbrante, não se pode dizer bela, mas é de uma grande estranheza. É considerada o lugar do silêncio na Argélia. Quando visitei este lugar, foi com colegas, depois de uma reunião em Tamanrasset, e um dos colegas que ia connosco, Argelino, era um tagarela absoluto. Então passou o tempo todo a dizer: reparem no silêncio, e não se conseguiu ouvir silêncio. Reparem no silêncio. Eu ouvi lá, frustradíssima, e não ouvi o silêncio do rochedo que toda a gente vai lá de propósito para ouvir. Não consegui, por causa do meu amigo Kader. Pronto. Muito bem. Aqui chegados, eu deveria fazer mais um parênteses, mas não vou fazer, porque esse era mais complexo. Devia fazer um parênteses mais filosófico, enfim, mais crítico, porque eu tenho estado a empregar palavras, o pitoresco, o isótopo e a beleza, enfim, e o olhar, e a fotografia, e o clichê, tudo isso, de certa maneira, com o olhar do ocidental. E pronto, este lugar agora onde estamos mereceria uma reflexão
que tem uma reflexão, enfim, que vem das grandes críticas e reflexões pós-coloniais sobre o olhar do europeu para esta realidade. Mas isso levava-nos um bocado longe e, enfim, introduzia aqui se calhar, uma componente que não é bem também na conversa viajante. Podemos voltar a isso aqui se quiserem. E chegamos à minha segunda... Olha para o relógio. Está bem, estamos bem. As outras vai ser mais rápido, acho eu. Não sei. Vou ver um bocadinho de água. Pode ser? E com a garrafa marroquina. Chegamos ao fim do grau de conhecimento, viver. É o momento em que me instalo em Marrocos e em que passo do olhar para a vivência, em que passo da simpatia, que é aquela do turista, que escolhe visitar, viajar, que gosta do que vê, para uma adesão muito grande, uma empatia total, mas funcional, digamos assim. E, portanto, eu passo da superfície das coisas vividas, dos instantâneos, da rapidez, para algo de muito mais profundo, de muito mais vivido, de muito mais íntimo e de muito mais permanente. E entra em mim, de facto, esse sentimento de pertença. Alguma coisa, depois de eu me instalar, me diz: eu sou daqui, eu pertenço a isto. Posso pertencer ao que deixei, mas também pertenço a esta terra onde me instalei. E foi esse sentimento de pertença que me fez olhar para as coisas de uma outra maneira, que não a tal do olhar central ou centralizador do europeu. E assim eu passo, de certa maneira, do estético, daquilo que era há pouco só beleza, deslumbramento, encantamento, colorido, etc. Eu passo do estético para o ético e, sobretudo, para o mistagógico. Isto é, eu descubro nas coisas uma espécie de mistério, de enigma, de incompreensão, de algo escondido, que nunca será desvendado, que nunca será verdadeiramente desvendável, e é isso também que faz a profundidade da relação e a estreiteza e o encanto da relação. Eu passo para qualquer coisa de misterioso, que para mim é também espiritual, evidentemente, para mim é um elan espiritual muito forte, mas pode não ser apenas espiritual, pode ser apenas da ordem da transcendência, E eu vou-vos ler duas brevíssimas passagens da Fuga Marroquina, logo no início, do primeiro romance, que se passa em Marrocos, onde a personagem, o narrador é um homem. Quase são mulheres nos romances, digo já. Mas, apesar de tudo, vai haver umas vozes masculinas para temperar, e o narrador do primeiro romance, italiano, Francesco. Uma única fotografia do barco que atrás, onde os raros passageiros fogem do vento frio que lhe enrola os cabelos e a devolve à espessura do momento que vive. Irene não vem passar férias, nem visitar amigos, deambular em Marrocos ao sabor dos lugares e dos encontros, sem destino, leve e desprendida, como em tempo de lazer. E se as coisas parecem ser e estar onde sempre foram e estiveram, se tudo reconhece e reencontra como no passado, é um outro vento que a empurra hoje para um espaço onde tudo lhe é ainda desconhecido e estranho. O país que nos acolhe, desde sempre sobre ela exercer uma atração irresistível que não sabia explicar. Fugia dos lugares comuns que opunham a tradição e a modernidade, o Oriente e o Ocidente, o feminino e o masculino, mas tinha dificuldade em silenciar o sentimento de estranheza que sentia quando percorria a cidade como quem atravessa séculos de história, um pé no pátio dos milagres, um outro no mundo da ficção científica. Quando evocava o seu amor por esta terra ocre, Irene sabia como guardar intacto o mistério de tudo o que a razão não poderia nunca explicar. E quando a minha curiosidade me parecia indiscreta, dizia-me que era preciso deixar na sombra o que a luz destruiria, pois que o que era enigma deveria permanecer. Gostava de eu ouvir falar do que nenhum de nós entendia bem, desse mundo evanescente da alma
que a sua voz rouca preservava da crueza do real. Para explicar a passagem. Mas, no fundo, aquilo que eu fiz, sem saber, fiz apenas porque me instalei, foi quebrar estereótipos. Os estereótipos comuns destas oposições de que vos falei, que acabei de ler no texto. Foi instalar num cotidiano diferente do meu, para criar os meus próprios espaços, as minhas próprias pessoas, a minha própria vida, o meu trabalho, as rotinas, dar-me conta da importância da religião no mundo árabe. Isso foi fundamental no dia-a-dia, no cotidiano, na vida, fundamental para a minha vida e para o meu trabalho, e agir. Fui para lá para trabalhar, fui para lá para fundar e depois dirigir um gabinete do Bureau Maghreb, um gabinete para o Maghreb, da Agência Universitária da Francofonia, a maior agência, a maior associação de universidades do mundo, 1.200 universidades em rede, para o mundo francófono, ou parcialmente francófono, e eu fui lá fazer ação, agir, trabalhar, fazer Maghreb, e já vamos voltar a esta expressão. Está tudo bem? Ora bem, então vamos... Em que altura foi a estadia lá? Como? Em que ano? Altura? De 2012 a 2016. Início de 12... Foi agora. Sim, foi há muito tempo. É recente. Novos espaços. E isso foi muito importante. Quando me instalei em Rabat, criei alguns espaços preferenciais privilegiados, que são ainda os meus espaços de eleição, contrariamente àqueles que há bocadinho vos mostrei dos turistas. Este era o meu espaço favorito, era e é, onde eu vou sempre quando regresso. Os cemitérios marinhos de Rabat. Os cemitérios dos Udaiá, que estão aos pés da fortaleza que há bocadinho vos mostrei. São lugares de meditação, de tranquilidade, sempre com os seus maravilhos, lugares privilegiados. Uma galeria de arte, uma galeria estranha, não é bem uma galeria de arte, é um riad, que está a fachada dele, no centro de um sulque feioso de Rabat, uma zona feiosa de Rabat, uma zona onde se vê coisas eletrónicas, contrabando, e de repente um riad magnífico, ao qual se acede por esta porta, onde tem que se entrar de viés, não dá para entrar de frente, uma porta de lado, e depois lá dentro um mundo absolutamente fabuloso, de coisas boas e menos boas, mas não interessa, de centenas de telas, poisadas umas atrás das outras, em cima das outras, a fazer caminhos, labirintos, umas de grandes pintores, outras de jovens, que o senhor que tinha esta galeria, dono do Riad, protegia. Um protetor das artes, dos jovens, dos artistas, um pensador do sufismo, um filósofo, um homem com quem eu passei muitas horas, sobretudo ao sábado à tarde, quando conseguia escapar-me, com quem muito aprendi. E onde passei, e é também importante para mim, porque o meu romance Fuga Marroquina começa aqui. Tudo começa aqui. Eu estou-vos a deixar assim, para ver se... Depois para o ano voltamos cá e para não era aqui horroroso, os romances, que seca. Bem, e depois do espaço do hammam, claro que toda a gente conhece, toda a gente foi já num hammam, mas uma coisa é ir a um hammam num hotel, outra coisa é estar num sítio onde o hammam é público e é frequentado por toda a gente, nos bairros. E esta não é uma imagem do hammam público, evidentemente, é do hotel, mas a experiência do banho coletivo, deste banho das mulheres do povo, é uma experiência marcante. E é um momento também de purificação do corpo e mais do que isso. Depois a minha casa, o meu apartamento, que alguns conheceram, passo rapidamente, mas foi também uma experiência muito boa ter arranjado um apartamento vazio e de repente começar a enchê-lo com coisas e a começar a desenhar o que queria lá meter dentro. Foi muito bom. Depois a religião. É importante falar desta questão, porque quando se viaja em Marrocos, quando se está em Marrocos, quando se vive em Marrocos, damos conta de que toda a atmosfera, todo o cotidiano está carregado de religião.
e carregado do impositivo do bem e do mal, do halal e haram, o que é possível e o que não é possível fazer, das restrições que a religião impõe. A vida cotidiana é absolutamente ritualizada pela religião. Desde a oração que chama 5 vezes por dia, desde a voz do muezzin, que chama 5 vezes por dia para... Tenho 1 minuto. Mal gravado e misturado com o barulho da rua. Esta é a mesquita de Marrakech, a Cotobiá. Pronto, e nós acordamos. Agora não vou conseguir acabar. É que depois também isto nunca mais para. Acordamos às 5 da manhã com uma enzima a chamar para a oração, deitamos com uma enzima a chamar para a oração, estendimos o nosso dia e as pessoas param na rua com o seu tapete para orar, assim como o ano, com o Ramadão, com o mês do Ramadão, e tudo é feito em função do Ramadão. Assim como a semana, os dias da semana. À sexta-feira não podemos ter reuniões, não podemos marcar nada, porque é o dia da oração. E tudo fecha, o suco fecha, as lojas fecham, as escolas fecham. E ao meio-dia todos os homens vão à mesquita. E a seguir vamos todos, já com as mulheres, comer cuscuz. E por aí fora, toda a vida, todo o cotidiano é feita de rituais ligados à religião. Os pilares básicos, não vou entrar em grandes... João, tu não faz favor, repreendes. Mas o bom muçulmano, há uma série de fases para ser bom ou mau muçulmano, como em todas as outras religiões, mas a base, os pilares básicos, são 5, justamente a oração, as 5 orações, por aí fora. Uma delas é a caridade, é a esmola, dá esmola. Dar esmola é um dos preceitos, os 5 preceitos básicos do muçulmano. E por isso a esmola e a caridade têm uma força muito especial nas ruas, de todo lado, nos sucos, estender a mão para receber uma esmola não é apenas querer receber uma esmola, é também dar ao outro a possibilidade de cumprir um preceito da sua religião. E isso cria uma cumplicidade entre quem pede e quem dá, que faz parte, de facto, da forma como se vive o Islã, como se vive a fé. Os hábitos alimentares, evidentemente, a gente sabe, a ausência de álcool, a ausência de porco, os hábitos vestimentares, os vários limites, enfim, da jalabá até aos niqabs, aos tchador, que não são de todo daquela região, como bem sabemos, que são importados. E depois a linguagem, as coisas mais simples da linguagem. Não há nada na nossa linguagem imediata. Bom dia, boa tarde, está tudo bem, obrigada, nada. Sempre Allah é evocado. Sempre. Inshallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Salam Aleikum. Se nós quisermos agradecer o shukran e depois quando se diz de nada, diz-se La shukran Allah wa jiba, que Deus te dê aquilo que tu me estás a agradecer, ou então o Barakallahu fik, como nós dizemos, shukran, merci, obrigada, Barakallahu fik, que Deus te abençoe por aquilo que tu me estás a dar. Tu, Bismillah, não há nenhuma frase que não comece por Bismillah, em nome de Allah. Tudo, mesmo na linguagem, celebra a religião. E todos os nomes, dou-vos um exemplo de nome, dos nomes masculinos começados por A, B, D. Abdel. Mas é o Abdel Kader, Abdel Latif, Abdel Adá, Abdel Wahad. Todos os Abdel, e são milhares. Abdel significa, e estes nomes significam servo de Deus. As
mesquitas, a oração, as zawias, que são santuários, enfim, muito conhecidos e importantes em todas as terras e cidades. E chego, finalmente, senão nunca mais lá chegamos, chego, e agora vai muito rápido, vão ver. Chego à ação, aquilo que fui para lá fazer. Há bocadinho mostrava-vos, por isso é que quis pôr no mapa também, mostrava-vos o Magreb com aquelas fronteiras, as fronteiras entre os países e aquela fronteira que separava o Magreb, o Marrocos do mundo, do espaço saharaui. Aquilo que eu fui tentar fazer, aquilo que eu quis fazer na minha ação em Marrocos foi fazer Magreb, isto é, tirar as fronteiras, abolir as fronteiras, substituir as fronteiras políticas por um espaço universitário sem fronteiras. E este era o emblema que nós fizemos, que mandámos construir, foi aliás feito pelo mesmo colega da Universidade de Coimbra que fez as capas dos meus romances, era o emblema, o símbolo do nosso gabinete, Bureau Magreb, um Magreb sem fronteiras. Instalei-me, inaugurei, tinha que pôr aqui uma fotografia da inauguração, evidentemente, puxar o pano, fazer o jardim, as mulheres da plantária também tinha aqui uma história incrível para vos contar, mas eu acho que estou a abusar das histórias. Depois as minhas equipas, quando cheguei, éramos 6 comigo, 7, 3 marroquinas e 3 franceses. 2 anos depois éramos 20. E quando me vi embora, ao fim de 5 anos, éramos 30. Foi crescendo. Uma das coisas neste fazer Magreb que foi fundamental na ação que desenvolvemos foi criar um Conselho de Reitores para o Magreb. Conseguir pôr os reitores, os presidentes das universidades e dos politécnicos a conversar entre si e fazer uma conferência magrebina para toda a gente ter projetos em comum. Esta foi uma das grandes vitórias do que nós fizemos. A primeira reunião da conferência em 10 de fevereiro de 2014. Aqui são várias reuniões, não vou entrar, enfim, por nós. Interessa-me só mostrar-vos a segunda Assembleia Geral desta conferência, porque está ali um senhor à esquerda, que era na altura reitor da Universidade de Cartago, na Tunísia, e daqui a bocadinho já vos falarei dele. O resto, várias reuniões de embaixadores, de reitores, etc. Sempre nesse espírito de fazer comunidade, criar rede, montar projetos estruturais e estruturantes para as universidades, grupos de trabalho, um primeiro grupo de trabalho criado sobre a avaliação das universidades, um primeiro colégio doutoral que não existia no Magreb sobre língua e literatura, uma primeira reunião de chefes de departamento de ciências em baixo, na Argélia, na Tunísia e em Marrocos. Também fazer rede, criar rede do ponto de vista das artes, e nós criámos um fórum das artes, um fórum magrebino que se reunia todos os anos e que chamava estudantes vindos dos 3 países. Mostro-vos esta com alguma satisfação por várias razões. Para já, porque está ali um senhor no meio a falar, que é o Ministro da Cultura, e aí foi foi excepcional, porque os ministros não vão falar coisas da francofonia, né, neste tipo de país. É preciso muito para que eles saiam do seu mundo arabizante. E depois porque aqui e ali de costas está o Cláudio Torres, que me deu o gosto de participar neste fórum, e aqui está o Almeida Faria, o nosso escritor, a par de outros que alguns de vós conheceis, como o Marco Asber, que também deram o gosto de estar neste meu fórum. Momentos de assinatura de protocolos com secretários de Estado, com reitores, tudo o que se faz quando se trabalha com universidades. E depois uma lettre d'information, evidentemente, que começámos a fazer mal cheguei a Rabat e que durou o tempo em que lá estive. E já estamos na terceira parte. Agora vai rápido. Tenho que respirar. Isto é um débito. Não sei se estão cansados. Não estão cansados. Não estão cansados do meu débito. Com a velocidade. Com a velocidade. Diz-me uma bolinha. Vou respirar umas histórias. Ainda vai dar para umas histórias. Chegamos, depois de termos feito Magreb,
Eu vou dizer, eu não resisto. Não resisto. Vou abrir aqui um parênteses, não resisto. Naquela história dos reitores, da Conferência de Reitores, numa segunda ou terceira reunião, já não sei bem quando foi, convidei o nosso, já não era ministro, na altura, Mariano Cargo. E ele foi, gentilmente, cedeu e foi e esteve. Deu-me conselhos a todos os reitores, correu tudo muito bem. E no final disse-me: tu amarra isto. Tu amarra isto. E eu realmente penso nisso muitas vezes porque eu não amarrei suficientemente bem, porque nada de tudo isto desapareceu. Já não há conferência de reitores, já não há colégios doutorais, isto não ficou suficientemente amarrado, foi pouco tempo demais ou de menos. Pouco tempo de mais ou de menos? Pouco tempo de mais. Pouco tempo, vai. Pronto. Então vamos para a nossa terceira parte, última. Alegrai-vos do tempo vivido. Nós passamos então para o tempo da escrita, para o outro tal terceiro grau de conhecimento, aquele em que eu me pus a escrever. E nesta nova etapa, eu passei, de certa maneira, do ideal, da idealização de tudo que era bem ideal, que já vem do olhar do turista, que só vê beleza em tudo que existe, para tudo que é complexo e problemático. Em termos do contexto histórico e político, em termos da situação da mulher, em termos da religião e do sagrado, da vivência do sagrado, em termos das línguas, porque em Marrocos se falam 5 ou 6 línguas no cotidiano, o que às vezes complica e dificulta a comunicação. E portanto eu entrei numa esfera da problematização e foi com estes dados que comecei a escrever. E para mim escrever foi convocar também a minha memória, naturalmente a minha memória pessoal, a minha infância, a minha vida, os meus, foi convocar a minha memória literária, de professora de literatura, muito leu da literatura francesa, mas também muito leu da literatura do Maghreb, recentemente na altura conhecida, porque eu não a conhecia tão bem assim, mas passei a conhecê-la, e depois criar e viver com o meu museu imaginário. Já vos vou dizer rapidamente o que é isto. Desculpem. Isto é uma passagem obrigatória. Este slide parece estar aqui fora do lugar. Eu devia ter estado lá em cima, nas paisagens, está fora do lugar. Mas não está. Estas são as montanhas do Anti-Atlas de Marrocos. E as aldeias das escarpas das montanhas praticamente não se veem quando está mau tempo, quando está nevoeiro, etc. E depois está um senhor, um homem. E eu trago esta fotografia porque ela é muito importante para mim, esta montagem, porque é muito importante para mim referir também este homem, Kherdine Mourad, alguém que foi professor na Universidade de Marrakech, mas que é sobretudo um filósofo, um místico, um pensador, um homem do sufismo e do pensamento místico, e que me ajudou imenso a encontrar um sentido para estar em Marrocos e para estar em mim. Eu fiz com ele uma viagem pelo Anti-Atlas, por estes caminhos, num dia de inverno, há muitos anos, muito antes de me ter instalado em Marrocos, aliás, num momento de luto pessoal, um momento forte e difícil, e é um bocado uma homenagem que eu faço ao Kherdine, porque ele soube, pela sua palavra, pelo seu pensamento, pelo seu, sem querer convencer ninguém, mas soube trazer qualquer coisa que se pode chamar talvez serenidade, que eu senti na altura. Isto é só um parênteses. E que muito me ajudou depois a escrever, evidentemente. E o Kherdine, aliás, é uma personagem que aparece com o mesmo nome, que eu conservei o nome num dos romances. Muito rapidamente, o contexto histórico e político, evidentemente, que é fundamental. Em Marrocos, os anos de chumbo da ditadura de Hassan. Aqui uma fotografia que mostra familiares com fotografias dos desaparecidos nas prisões de Taz Mamar. É a partir daí que eu escrevo Fuga Marroquina, é importante esta referência aos anos de chumbo. Na Argélia, um contexto completamente independente, a guerra completamente independente, completamente diferente, desculpem, antecipei a palavra, a guerra da independência, e depois a seguir a década negra,
A Argélia, que tem abaixo, contrariamente a Marrocos é um protetorado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, de facto. Na Argélia, a cultura, a civilização foi, de certa maneira, abafada, enquanto em Marrocos ela foi valorizada e foi conservada, daí o património valorizado em Marrocos e o não património argelino, a todos os níveis. E a década negra, da altura da Guerra Civil, da subida do islamismo, é também cenário, palco do meu romance. E depois a Primavera Árabe na Tunísia, um momento de libertação, 2010, 2011, 2012, começa com a imolação do Bouazizi ao pé de Tunis, um vendedor ambulante que quer protestar, e depois a Revolução do Jasmim e tudo que vem daí. Conquistas para a situação da mulher e muitas outras, conquistas mitigadas, porque não se pode dizer que o resultado hoje seja exatamente aquilo esperado na altura. Esta fotografia parece fora do contexto. Este quarteto do Diálogo Nacional da Tunísia, em 2015, importa fazer aqui mostrados porque são 4 sindicatos, ordem de advogados, que se juntaram e fizeram uma candidatura, não sei se pode dizer assim, mas vamos dizer, ao Nobel da Paz. E foram Nobel da Paz em 2015. Estes quatro organismos, este quarteto, recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2015. E lembrem-se agora daquele senhor que há bocadinho vos mostrei, o reitor da Universidade de Cartago, e não se esqueçam deste senhor que aqui está, infelizmente já morreu, muito novo, porque ele foi um dos grandes dinamizadores desta candidatura e envolveu-me nela. E eu tive um gosto muito particular em ter sido subscritora, vamos dizer, e de estar envolvida em várias etapas desta candidatura, graças a esse homem, Lassad Erasmi, na altura reitor de Cartago. E chega agora àquilo a que chamei há bocadinho um museu imaginário. Cada um dos meus romances, também é presunçoso dizer romances, mas pronto, é para ser mais fácil, não é? Destas ficções se tratam especificamente ou centram a sua ação num domínio artístico particular. Fuga Marroquina, evidentemente na música, está ali uma pauta. O segundo, a lição de pintura na pintura, passa-se na Argélia, e aqui está a lição de pintura, o quadro célebre de Matisse, a que se faz referência no romance. E o terceiro, Suite, trata da dança e de muita performance de dança contemporânea. Foi importante para mim ter escolhido estes 3 domínios, não só porque a arte permite justamente essa expressão da transcendência que eu procurava, de certa maneira, no Magreb, que procurei e que de certa maneira, também encontrei. E, portanto, é uma forma de ultrapassar, sendo que o artista não é senão um mediador, nessa forma de atingir qualquer coisa que eu não sabia o que é. Pode ser apenas o sentido, pode ser a beleza, mas também pode ser o divino, cada um saberá exatamente o que é. Era importante que se tratasse de arte, que falássemos de arte e dessa qualidade superior do que a arte produz e oferece, mas também era importante para estes países do Magreb, porque a arte não é assim uma coisa tão linear. Hoje parece tudo muito normal, mas, como sabeis, a representação, a figuração humana não existiu durante muito tempo. A dança contemporânea, desnudar o corpo, dançar com o corpo, é também ainda em muitos locais do Magreb um interdito, assim como a música. Há meia dúzia de meses foram presos uns jovens, presos em pouco tempo, mas apesar de tudo foram levados para a prisão uns jovens que estavam a ouvir música da pesada heavy metal numa garagem de Casablanca, porque era a hora da oração e não podia haver, evidentemente, música. Portanto, esta realidade que a nós nos parece absolutamente normal, na qual mergulhamos e estamos e da qual que bebemos no nosso cotidiano, não é assim tão evidente.
Intertextualidades. Foi também para mim uma maneira de escrever. Jogar com níveis muito diferentes de várias artes e da arte com a vida. Este quadro, que eu acabei por comprar, encontrei um dia numa galeria ao pé da minha casa em Rabat, em Agdar. Gostei dele por diversas razões, pelas várias caligrafias diferentes de baixo, pela composição, pelas mulheres de branco. Gostei dele e qualquer coisa nele me tocou particularmente, não sei, sem saber bem o quê. Ficou-me aquela coisa na cabeça. Vi a exposição toda, o quadro ficou-me na cabeça, olhei várias vezes e durante uns dias fui penetrada de alguma coisa em mim que estava por esclarecer. Até que fez-se luz. Courbet, Enterrement ao Renan, o fundador do realismo francês, e a imagem, lá em cima, a imagem das mulheres aqui representadas no quadro, exatamente as mesmas, no pormenor dos rostos, dos rostos, dos lenços, exatamente a mesma. O pintor reproduziu no seu quadro uma parte do quadro de Courbet. E, evidentemente, que voltei à galeria, comprei-o, e a partir daí refleti imenso sobre esta sobreposição de tudo, este palimpsesto que é também a nossa vida e a forma como a vivemos, e a arte que fazemos ou que não fazemos, que apreciamos ou não apreciamos, a forma como incorporamos tudo isso na nossa vida e que eu procurei trazer para aquilo que escrevi. A mulher, claro, a situação da mulher, também não vou perder muito tempo, está mais que claro. Apesar de tudo, sempre vos digo que isto é um programa de televisão que passou na televisão marroquina, 2M, e que deu uma polémica absolutamente incrível. É a história, é uma imagem que representa uma ajuda para explicar às mulheres que são vítimas de violência como é que elas devem tapar a violência, como é que devem maquilhar-se para não se ver que foram vítimas de violência. Este programa tem meia dúzia de anos e aqui estas duas fotografias, a Aminá, uma jovem violada, 13 anos, ao pé da Argila, cá em cima, numa madrugada em que ia para trabalhar, com uma fábrica onde trabalhava, violada, e na altura a lei não só permitia, como incentivava, favorecia que o violador casasse, era uma forma de limpar a mancha da jovem, porque o violador, se casasse com a jovem, ficava tudo bem, com a violada ficava tudo bem. Os pais reclamaram o casamento, o violador casou com a Aminá. A Aminá, 13 anos, foi viver para a casa da sogra, um mês depois matou-se. E foi de tal maneira importante este episódio em Marrocos que mudou a Mutabaná, a lei da família e do casamento mudou a partir deste episódio. E por todo o lado em Marrocos havia cartazes: Violez-moi, épousez-moi, ma vie est vaine, je suis marocaine. Portanto, esta realidade, que foi uma realidade que eu vivi também no meu cotidiano, junto de muitas mulheres que frequentei e muitas feministas que também frequentei, foi importante para os meus romances. Passo algumas mulheres que foram importantes mesmo até para a minha ação, mulheres notáveis as de cima, companheiras de trabalho as de baixo, e chegamos à gênese da obra. Pego nisto tudo que acabei de dizer, nesta tralha toda, os intertextos, as memórias, as problematizações, as mulheres, o contexto político. O que é que eu faço agora disto tudo? Como é que eu me vou pôr a escrever? O que é que eu tenho para contar ou para escrever? Como é que eu passo do real, né? Como é que eu da representação para a transfiguração? Como é que eu envolvo tudo o resto, do realismo ao imaginário? Sem querer, evidentemente, escrever uma autobiografia. Não estou a contar a minha vida. Cristina Meira fala. Não estou a contar a minha vida. Estou, sim,
na autoficção. Isto é, estou a transformar tudo aquilo que vivi, estou a transformar o real e tudo aquilo que me foi dado presenciar em ficção. Eu estou do lado, evidentemente, mas não é a minha história que eu estou a contar. Não é uma autobiografia, é aquilo que nós designamos na literatura por autoficção. E então a minha primeira etapa foi, há bocadinho perguntavam, a minha primeira etapa foi escrever, de facto, de uma forma compulsiva. Escrever retratos de mulheres. Como se compõem poemas em prosa. Um nome, um perfil, uma situação, um rosto. E escrevia páginas sobre as mulheres, sobre várias mulheres. Poemas em prosa sobre mulheres. E evidentemente, tudo isto, enfim, as palavras desenhavam silhuetas, desenhavam aquilo que depois veio a ser uma história, um estado de espírito, uma imagem. Delírios, puros delírios, e depois de repente eu tinha montes de delírios, umas dezenas de mulheres, cada uma com o seu nome, cada uma. E o que é que eu faço agora destas mulheres que não têm nexo nenhum, que não se conhecem? O que é que eu vou? Porque o romance, contrariamente ao poema, o romance precisa de causalidade, precisa de uma ação que determina uma outra ação, precisa de ação, precisa de qualquer coisa que se encaixe e que leve a esse encadeamento. Então, muito fácil, facílimo, como cálculo laranja. Primeiro, encontrar um alter ego, alguém que, apesar de tudo, fosse a minha maior identificação, uma portuguesa que vai viver para Marrocos, Irene, primeiro um alter ego, embora eu esteja em todas as outras, evidentemente, bocados de mim, estou e não estou. A atração, a reprodução, evidentemente, é a mesma em relação à Irene, que às vezes já merece reprimenda. Mas é de facto o meu alter ego. E depois, a partir daí, pegar em algumas das personagens e criar laços de família, uma família, a família da Casa da Luz, dar Nor significa luz, dar Nor, uma família, e depois os laços de afeto, os dramas que vêm, o drama da vida e da morte, sempre preservando a noção de mistério, de celebração do cotidiano. Os meus romances são romances do cotidiano, onde se amassa o pão, onde se vai ao amar, onde se anda no sul, são romances da vida do cotidiano. 22 mulheres nos dois romances, uma boa dezena de homens, está tudo um deles muito importante, o Francesco, que é um narrador e que tem um papel fundamental, que é um homem, vê lá tu como isto está, uma personagem muito interessante. Pronto, e depois, terceira etapa, descrever o contexto, criar o contexto histórico e político, de que já vos falei, a construir a família já está, a montar a intriga, fazer, convergir para dentro do espaço romanesco, no fundo, forças exteriores, uma espécie de negatividade do destino, que vem fazer com que os personagens precisem de tomar decisões, se confrontem com o bem e com o mal, com o amor e com o ódio, com o ciúme e com a paixão, especificamente e claramente, e depois novas personagens, novos espaços, cada um dos romances no seu país. E se eu tivesse que encontrar uma palavra para designar o que são estes lugares da minha escrita, eu diria que é a palavra hospitalidade. São romances da hospitalidade. São aqueles onde eu encontrei o outro, e sobretudo a outra, onde os vi, as vi evoluir, onde aceitei justamente o mistério da diversidade, do que é diferente de mim, sem questionar e sem procurar perceber, sem querer forçosamente perceber o que estava a viver. Romances que me permitiram, como eu escrevo ali, ver com os olhos de dentro, mas também ver com os olhos dos outros, do outro, e como no romance contemporâneo, estes meus textos conjugam diversos pontos de vista, não há nunca apenas um ponto de vista, cada uma das ações é sempre percepcionada por olhares muito diferentes, que dão sobre a mesma ação perspectivas, às vezes complementares, outras vezes contraditórias, diferentes contraditórias,
compreender sempre a noção da transcendência e depois dar vida a seres que nos completam, que são outros de nós, que nos ajudam a viver de certa maneira e que se tornam absolutamente companheiros interiores, dos quais depois não nos conseguimos libertar. Eu, quando escrevia Fuga Marroquina, pensei que ia ficar por ali. E quando voltasse a escrever outra coisa, passava para outro mundo. É engano total. A lição de pintura retoma a malta toda para trás e a suíte retoma outra vez e fico para digo eu, dizia eu, trilogia, está bom, trilogia do Magreb, já estou no 5º. O 4º já está mais ou menos pronto, eu não vou largar aquela moda. Realmente não posso. Não posso. Realmente são companheiros interiores. São os meus amigos de dentro. A quem eu não tenho que explicar nada, nem não tenho que me justificar, não tenho que dar contas de nada. Eles existem, eu existo, fazemos as nossas vidas, mas eu preciso de os recriar através da palavra. E pronto, e acolher a ferida de todas as mulheres da minha vida, evidentemente, de todas aquelas com quem me cruzei e que fui conhecendo. Calma, falta um. Agora é que me lembrei. E depois a casa. Porque todos estes romances são os romances de uma casa. A casa é o lugar central. É o lugar da família. É o lugar onde tudo começa e onde sempre tudo converge. Dar luz. A casa da luz. A casa é um momento fundamental destes romances. Vai acabar. Agora é que acabou mesmo, já não tenho mais nenhum dispositivo. Vamos ver uma página do segundo romance, coleção de pintura, que se passa na Argélia, e tem a dada altura, que entretanto, não digo. Para quem não leu, não vou dizer. Tem umas páginas do diário de Irene, a dada altura, aqui para o fim. Então, a última página do diário que aparece aqui, cada uma das páginas tem uma que se passa numa terra, tem Tamanrasset, Biskra, Argélia e por aí fora. Esta é Coimbra. Setembro de 2016. Estou de regresso a casa. Pergunto-me o que isto quer dizer. Onde está essa casa de que falo? E de que regresso? Durante 5 anos não parei de regressar a casa. E essa casa era um plural que apenas dependia do lugar onde me encontrava. Regresso amanhã a Rabat. Para a semana, regresso a Coimbra. A casa era o momento em que parava de andar pelo mundo, o sítio do reencontro com a minha rotina, diferente de todas as outras, porque dentro dela estão os meus livros, os meus objetos, a minha gente. Ou então, apenas o tempo de poisar o corpo depois de um dia de trabalho, de fechar os olhos ou de os abrir para outras coisas. Depois da reunião, regresso a casa. Era também um lugar e um momento de ficar, enfim, sozinha ou de, enfim, me sentir rodeada. Estou de regresso a casa. Hoje, estar de regresso a casa quer dizer que esvaziei armários e gavetas, empacotei as minhas coisas e deixei para trás a minha casa. Depois, pus a chave na porta, rodei-a na fechadura e entrei na minha casa. A casa desapareceu e nela já não moram os meus dias, embora nunca venha a deixar de ser minha. Mas hoje a casa abre-me de novo os braços e acolhe a minha saudade e o meu cansaço. Na minha memória, uma casa confunde-se com a outra casa e entre uma e outra encontro semelhanças perturbadoras
de que nunca me tinha dado conta. Ela, a casa que eu construo aqui ou além, é o meu mundo mais perfeito e o mais perfeito dos mundos. Em Coimbra, em face da minha colina, rodeada de pinheiros e de largos horizontes, com vista para uma cidade que mal se distingue, ao longe, assisto a um bulício de uma outra cidade, barulhenta, num quarto andar com vista para outras casas, logo ali, do outro lado da rua. Trouxe Rabat comigo e com ela as cidades do Magreb, as visíveis e as invisíveis, as que inventei e as que percorri. E todas se estendem hoje em face do meu olhar, que guardava intacto o meu país quando por essas 7 partidas andei. Se fechar os olhos, posso sentir a brisa morna ou o braseiro agreste que as atravessa, a névoa das suas alvoradas e o veludo das suas noites. Se fechar os olhos, posso vê-las e tocar-lhes com a mão que abro e para elas estendo. Posso escrevê-las palavra a palavra, como quando pela primeira vez as vi ou quando as aprendi de cor, de tanto as ver. Tal como há 5 anos levar à minha casa comigo, atravessar ao mar com ela e por todo o lado ela comigo estivera, bem guardada na concha da mão. E muito obrigada pela vossa paciência e